Ai, ai, olha, deixa eu dizer uma coisa. O Brasil tem lá a máxima de que o Brasil não seria para amadores e não sei o quê. Ninguém vira profissional de Brasil, né? A não ser que seja um brasilianista especializado em estudar o Brasil. Mas que há coisas que realmente parece que só vicejam aqui, só nascem e se desenvolvem aqui, isto há. Eu cada vez mais reflito e tenho refletido ao longo do tempo, e eu não estou nessa de hoje, né, sobre as aspirações que os homens públicos têm, aquilo que eles desejam, aquilo que eles querem, né? Daqui a pouco nós vamos ver o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, se comportando e repetindo o ditador fascista Mussolini, né? Hoje de manhã eu publiquei um post no blog. O Bolsonaro andou a cavalo no domingo lá em Brasília, né? Que é uma coisa que o Mussolini fazia muito, né? Subir sobre o cavalo para demonstrar sei lá o quê, né? Para a tristeza do cavalo. Lembrei do general Newton Cruz, em 84, durante a votação das diretas, quando foi decretado estado de emergência no Distrito Federal, o general Newton Cruz andando com seu cavalo branco, feito um Napoleão de hospício, né, para fazer com que as pessoas respeitassem o estado de emergência. Essa conversa toda sobre golpe, né, cada vez mais, ainda hoje, o general Hamilton Mourão disse uma frase que é muito interessante, porque ela tem uma certa circularidade sem saída, né? Que é, em última instância, uma conversa de apelo golpista, né? Quem está acompanhando pela internet está vendo uma imagem que eu publiquei hoje, o Bolsonaro andando a cavalo, depois tem o Mussolini com o mesmo gesto, né, em 1937, e o general Newton Cruz, em 1984, o último governo da ditadura do João Figueiredo. E está vendo também o general Fernando Azevedo e Silva andando no helicóptero que sobrevoou Brasília de óculos escuros, né? Que é coisa que general e óculos escuros, coisa que não deve mais acontecer depois de Pinochet. A foto clássica do Pinochet é o Pinochet de braços cruzados com óculos escuros. E nós sabemos o que ele fez no Chile, né? Então, general e óculos escuros é coisa que não combina, especialmente se eles estão no governo, né? Só que o Chile era uma ditadura, o Brasil ainda é uma democracia e suponho que vai continuar a ser. Olha aqui, neste fim de semana começou a circular um manifesto chamado Estamos Juntos. Que é Somos Muitos, né? O movimento se chama Estamos Juntos, o manifesto chama Somos Muitos. Ele saiu ali com 100 e poucas assinaturas de saída de um grupo inicial de organizadores e está aberto à adesão das pessoas. Tem link lá no meu blog. Eu sou um dos signatários do documento, né? Por que eu assinei? Porque é um documento em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito. Um movimento apartidário. Eu não tenho nada contra partidos. Eu acho que a conversa que começou no Brasil a partir de 2013 contra partidos é uma conversa obscurantista, fascistoide, vagabunda, né, que depois foi reforçada pela Lava Jato, e isso é valha-couto de canalhas. Até hoje tem movimentos por aí que se comportam como partido, não admitem que são partidos, partidos não podem receber doações privadas, mas eles podem. E não precisam prestar contas a ninguém. Isso corrói a democracia. Portanto, eu não tenho nada contra partido. Eu defendo uma democracia partidária. No mundo inteiro, gente que ataca partido não quer coisa boa. No mundo inteiro, gente que ataca partido está tentando solapar valores democráticos.
está tentando corroer valores democráticos, está tentando te vender gato por lebre. E como nós estamos vendo agora no inquérito das fake news, sempre tem gente financiando esse tipo de coisa, esse tipo de pilantragem. Que os partidos precisem se renovar, que os partidos precisam estar mais atentos à realidade, muito bem. A ideia de que você tem de governar sem partidos é uma ideia autoritária, uma ideia estúpida. Né? Tanto é que o Bolsonaro diz agora, a imprensa me criticava tanto porque eu não não governava com partidos, agora que eu estou governando com partidos, aí me critico. Não, peraí. O que o senhor está fazendo é outra coisa, o senhor está indo comprar voto no Centrão para não ser empichado. Isso é outra coisa. Governar com partidos, como o Fernando Henrique governou, para fazer as privatizações e as reformas, parabéns a ele, fez bem. Governar com partidos, como o Lula governou, para fazer algumas mudanças na área social, parabéns para ele, fez bem. Agora, se for usar partidos para ficar loteando estatais, o que termina necessariamente na polícia, aí faz mal, é claro. Aliás, o PT sabe disso. Né? Como ninguém. Então, insisto, eu não tenho nada contra partidos, eu sou favorável a uma democracia partidária, eu sou favorável a financiamento privado de campanha, não precisa ter dinheiro público, desde que seja transparente. O que não pode é ter o financiamento privado às escondidas. Eu sempre disse que essa história de proibir doação de empresas a partidos servia só para que empresas começassem a doar para grupos por baixo do pano. E é o que nós vamos ver que vai acontecer agora, que se vai revelar. Eu não estou nessa desde ontem, eu sei muito bem como é que é. Tá aí, tá comprovado, eu tenho isso escrito, escrevi isso desde que começou essa história lá atrás, 2012. Que começaram com esse negócio, vamos proibir doação de empresas a partidos. Mas o movimento em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, que eu assinei, no domingo saiu nos jornais, está lá meu nome, e de outros tantos, né? E agora aberto a adesões, felizmente recebendo adesão das pessoas mais importantes. Fiquei muito satisfeito, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, assinou o manifesto. Né? Aliás, a AJUF veio hoje a público para defender a democracia, né? E dizer que os militares devem subordinação à Constituição. Isso nem precisaria ser dito, né? Mas se torna necessário. Né? E eis que para minha, olha, eu vou dizer assim, para minha não surpresa, o Lula presta um serviço ao movimento. Que quando esse movimento veio a público, alguns babacas começaram a falar, olha lá os petistas se disfarçando de não partidários, porque ficou claro que o movimento era apartidário, ou se quiserem suprapartidário. Eu não preciso que um sujeito que seja de esquerda, mas defenda a democracia, concorde comigo sobre o que fazer com a Petrobras. Basta que ele concorde comigo sobre a democracia, ser um valor inegociável. Não é? Eu não acho que Estado precisa ter banco. Eu conheço um monte de gente que acha que precisa, mas que defende a democracia também. Então, esse que tem sobre banco público uma posição que não é a minha, se ele defende a democracia, nós estamos juntos. Vale dizer, o movimento só existe porque aquilo que nos divide nos une. Eu não quero brincar de paradoxo, porque tem uns idiotas que adoram brincar de paradoxo para não dizer nada. Quando eu digo aquilo que nos divide e nos une, nós defendemos o direito que as pessoas têm de ter posições diversas. Defendemos, portanto, a diversidade e a pluralidade, desde que unidas num fundamento, a defesa da democracia, a defesa do Estado de Direito.
a defesa das leis, da Constituição, das regras do jogo. E quando elas não forem boas, a gente vai e troca. Eu já disse aqui, já usei o exemplo, para quem está acompanhando pelo rádio, é um quadro que eu tenho aqui, que fica na minha estante, atrás de mim, com a foto da Hannah Arendt, e esse quadro fica numa moldura, e eu digo, a Constituição e as instituições são a moldura. Dentro do quadro, a gente pode mudar. Eu posso trocar essa imagem que eu quiser aqui, mas a moldura é essa. A moldura institucional tem que permanecer. Então, aliás, aqui onde está a Hannah Arendt, eu andei mexendo na minha estante, que tinha de acrescentar alguns livros. Pode ver que quem está acompanhando mudou. Tá? Então a instituição tem que ser mantida. Não importa as divergências que tenhamos. E eis, a gente deve ter aí, o Bob acha para mim, que para minha não surpresa o Lula veio a público criticando as manifestações suprapartidárias. Presta até um favor ao Estamos Juntos. No seguinte sentido, de fato, nós repudiamos todos os que estão lá, todos os que assinamos, repudiamos atos autoritários, repudiamos atos violentos, repudiamos ameaças golpistas, repudiamos o desrespeito às regras do jogo, o desrespeito às regras no combate à Covid-19, o desrespeito à civilidade, repudiamos a intolerância, a truculência, o preconceito, a discriminação, qualquer que seja ela, de classe, de cor, sexual, toda, buscando coisas que nos unem. Há ali pessoas com as quais eu já bati boca publicamente, por escrito. Que eu já critiquei e que me criticou também. A democracia é feita assim. As pessoas discordam, elas divergem, elas batem boca. Desde que elas concordem em haver regras para discordar. E não, se você discordar de mim, eu vou aí, meto a mão na sua orelha, eu te mato, não sei o quê. Como fez o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, não é isso? Que ele estava doido para descarregar a arma dele em alguém. Tá lá, tá no Twitter. Não com essas palavras, mas é isso que quis dizer. Ou então fazer ameaça, como fez o Jair Bolsonaro, como fez o Fernando Azevedo e Silva, sobrevoando a Praça dos Três Poderes com helicóptero militar, como a dizer quem manda. Isso não está na regra do jogo. Ou então, eu só aceito que o judiciário decida de um jeito. Eu chamo de independência dos poderes o poder que só toma a decisão que eu quero que tome. Senão, não é independente. Se o Poder Judiciário toma uma decisão de que eu não gosto, então ele não é independente. Então aí eu ameaço com tropas. No momento em que o país vive a sua reputação, o pior momento da história, a sua reputação nunca internacionalmente esteve como está agora, mergulhada na lama até a cabeça. E vem Luiz Inácio Lula da Silva. Você está com a notícia aí, Bob? Tô sim, eu tô com o Twitter dele aberto aqui. Com o Twitter aberto. Leia o Twitter do Lula, por favor. Eu vou ler alguns trechos. O ex-presidente escreveu uma série de mensagens. Ele diz o seguinte: agora perceberam que o troglodita que eles elegeram não deu certo. E aí falando agora sobre esses manifestos. Estou dizendo pra gente não pegar o primeiro ônibus que tá passando. Estão querendo reeducar o Bolsonaro, mas não querem reeducar o Guedes.
tem pouca coisa de interesse da classe trabalhadora nesses manifestos, disse o ex-presidente Lula. Ô, presidente, o senhor faça do PT o que o senhor achar melhor. Não serei eu a me comportar como conselheiro do PT, né? O senhor ficou preso sem provas e contra a Constituição. E o senhor sabe que eu disse isso desde o primeiro dia. Não? E alguns babacas ainda, esse fim de semana eu li uma sujeita aí me atacando. É como se eu, fazendo essa afirmação, eu estivesse em busca do quê? De qual benefício será? Que benefício tem hoje quem disse que o Lula foi preso sem prova e contra a Constituição? Né? Até parece que a reputação do PT anda tão boa assim que eu estaria em busca dessa reputação, não é mesmo? Sabe por que eu falei isso? Porque é o que eu acho, porque é o que é verdade, porque é o que me dizem os fatos. Agora, desde que o presidente voltou, me parece que ele anda tendo alguns problemas de registro da realidade. Ou também ele só entende o mundo pelo filtro do PT. Que foi um dos problemas que o PT enfrentou na sua história, né? Ou o mundo é pelo filtro do PT ou ele não é. Eu lembro que quem começou com essa história de nós e eles, eu falo tudo, meus queridos, não posso fazer nada. Né? Eu estou aqui para você pensar comigo, para fazer você pensar. Quem começou essa história de nós e eles foi o PT. Eles era todo mundo que não era petista. E nós éramos petistas. Nós somos bons, eles são maus. Ignorando que lá entre eles havia nuances, havia desde o bolsonarismo à extrema-direita até o cara que era de centro-esquerda, que não era petista. Será que todos eles que não eram petistas eram iguais? Veja, o Lula agora cometeu o erro. Eles elegeram o Bolsonaro, eles, Lula, 2/3 da população que votou. Algum problema aconteceu? Não, eu também vejo gente que tinha informação, formação, escolaridade, votou no Bolsonaro, eu não votei, votou no Bolsonaro e diz assim, e agora se mostra surpresa. Não tem direito de se surpreender. Aliás, o Bolsonaro não me surpreende em absolutamente nada. Agora, muita gente da população votou e pode ter votado de boa fé. O eleitor não tem culpa, Lula. O eleitor não tem culpa. Se for assim, o que Vossa Excelência quer? Que os eleitores de Bolsonaro se ajoelhem e peçam perdão? O PT até hoje não pediu perdão pelos descalabros que apareceram no Mensalão e no Petrolão? Ou pediu? O fato de a Lava Jato ter sido autoritária, praticado ilegalidades, tê-lo condenado sem prova, não anula o fato de que muita sem-vergonhice aconteceu, não é mesmo? Comprovadamente. E não houve contrição nenhuma do petismo até agora. Nem admissão de erro. Olha o Reinaldo reacionário. Falou, reacionário? Eu sou reacionário que tenho a coragem de dizer que Vossa Excelência foi condenado sem prova. Quando muitos petistas não sabem fazer a defesa que eu sei fazer no caso da sua sentença. Porque querem ficar só na questão política, ignoram a questão técnica. A defesa técnica. Eu, de fato, não tenho rabo preso, para usar uma imagem que vocês lançaram na política. Ou ninguém.
Eu entendo que o PT tenha seus próprios interesses e não goste de ver um movimento suprapartidário surgir na sociedade que não seja comandado por ele. Eu só não entendo porque o companheiro, junto com esse movimento amplo, não cria o seu próprio. Onde esteve o PT esse tempo todo? Mal se ouviu a voz do partido no Congresso. Não é mesmo? Boa parte do tempo empenhado na sua defesa. E só. Ah, não se critica Paulo Guedes, não sei os outros. Eu critico. Eu critico. Agora, qual é a crítica do PT? Qual é a alternativa? Vocês não conseguiram apresentar uma alternativa à reforma da Previdência, sabendo que ela ia acontecer. Uma alternativa consistente. O que parece é que Vossa Excelência decide fazer um jogo de oposto e combinado com o Bolsonaro. De sorte que o Bolsonaro pretende ser o líder da sua facção, a que deve se opor um líder de uma outra facção. E a sociedade viraria uma espécie de instrumento disputado por dois senhores de guerra. Aí sim, são concepções atrasadas de política, vencidas de política. Né? Criticar pessoas que ousam, muitas vezes, sair do seu conforto e até correr alguns riscos na sua vida privada para fazer a defesa da democracia, pretextando um suposto corte classista, é absolutamente desviar o foco da questão. Não é? Até porque não são coisas excludentes. Se o senhor quer criar um movimento liderado pelo PT de defesa das instituições, que o faça. Em que momento esse movimento mais amplo atrapalha essa sua luta? Pegar o quê? Pegar carona no ônibus, foi isso? Não vamos pegar o primeiro ônibus. Não é ônibus nenhum. Aliás, talvez Vossa Excelência não saiba, mas a palavra que o senhor usou é boa. Vamos ao momento cultural, já dito aqui, talvez as pessoas não se lembrem, né? Ônibus. Momento cultural. Ônibus, em latim, vem rigorosamente de um objeto indireto para todos. Omnibus. Omnibus quer dizer para todos. Dá ônibus em português e cortado bus em inglês. Né? Omnibus para todos. Vem de omnis, tudo, todos, em latim. Da palavra onipresente, presente em tudo. Onisciente, que sabe tudo. Omnibus, para tudo, para todos. O ônibus é para todos. O PT é para petistas. O manifesto é para todos. Para todos os que comungam dos valores democráticos. Petistas também, em os havendo. E usar. Né? Se não me engano, o Fernando Haddad está lá na primeira leva de assinaturas. Acho eu. Não lembro. Mas acho que está. Tá sim, Reinaldo. Está lá. Né? Disputou a presidência da República. Eu não sei se o senhor estava dando uma bronca no Haddad. Porque não houve filtro nesse sentido ideológico. Queria assinar, defende a democracia. E aqueles que estavam avaliando esta primeira leva de assinaturas
avaliava que era uma pessoa que não fraudou em nenhum momento o valor democrático, podia assinar. Né? Viesse um governador que gosta de brincar de bala perdida, não ia assinar. Tem lá um governador que eu lembro do PCdoB, o Flávio Dino, do Maranhão. Tem o Luciano Huck, tem o Caetano Veloso, com quem eu já bati boca por escrito. Ele também já me criticou. É um erro. Atenção, é um erro do ponto de vista democrático. Talvez seja um acerto do seu ponto de vista de construção do PT. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Mas, agora faça o seguinte. Em vez de criticar aqueles que se mobilizam em defesa da democracia, aqueles que se mobilizam contra o golpe, né? Crie a sua própria instância, o seu próprio movimento. Sabendo que a sociedade que não é petista não é eles. Ela é muito diversa. Houve um movimento em defesa da democracia agora pegando torcidas organizadas. Não, de fato não foi o PT. É ruim por isso? Será que é isso? Então para o Bolsonaro existem eles e nós. O nós que são eles e o eles que somos nós. Olha que estranho. E também para o senhor existem eles, que são vocês, né? Ele, ou melhor, eles que somos nós, e vocês, né? Que são os condutores do processo. Visões atrasadas que se combinam. Não, eu não estou igualando o petismo ao bolsonarismo. Eu acho que não há nada igual ao bolsonarismo. O Brasil nunca teve nada parecido. Eu sou muito claro nisso. Em degradação de valores morais, institucionais, democráticos. O que se quer? O que se quer? Agora, que erro extraordinário. Que erro extraordinário. E aqueles que são petistas, essa hora estão bravos comigo, porque há petistas que são como os bolsonaristas com Bolsonaro. Se você não disser que o Lula é a quinta essência da raça, você não passa de um vagabundo. Assim como se você não disser que o Bolsonaro é a quinta essência da raça, você não passa de um vagabundo. Mas também há os petistas que pensam e ponderam. É a diferença em relação ao bolsonarista. Não existe bolsonarista que pensa e pondera. Sim, senhor. Defesa da democracia, defesa do Estado de Direito, contra manifestações golpistas, acima de partidos. Não é proibido ter partido, pode ter o partido que quiser, desde que concorde sobre o método democrático de discordar. Como diz um compositor de que o PT gosta muito, né? O tempo passou na janela e só Carolina não viu, né? É isso. Carolina, os seus olhos fundos guardam tanta dor, né? O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Acorda, Carolina.